Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todos os cristãos, sempre que vem uma tempestade, já vão direto falar com Jesus, já vão direto falar com Deus, porque em meio à tempestade, a tempestade é um momento tão forte da nossa vida que a gente às vezes, a maioria das vezes a gente teme, a maioria das vezes a gente tenta buscar um local para a gente poder descansar, algo para poder ser o nosso alicerce. Só que muitas pessoas às vezes, pela preocupação do futuro, o que vai acontecer, nós vamos perecer, nós vamos morrer, como será o meu futuro de agora em diante? Quando passo por uma situação, qual vai ser o meu futuro? O que eu vou viver de agora para frente? Muitas pessoas, quando dão de cara com o futuro, dão de cara com um propósito que será de agora em diante na sua vida, muitas vezes se desesperam e vai até Jesus falar: Jesus, nos ajuda, senão vamos morrer. E Jesus fala: O que temes, homem de pouca fé? Nós precisamos. Jesus veio à terra não para mostrar que ele é poderoso, porque toda vez que ele vai fazer um milagre, ele ora e entrega para Deus, para mostrar que Deus é o poderoso, Deus é o nosso Pai. Jesus veio à terra para nos ensinar sobre fé. Fé, que a nossa palavra, tudo que nós falarmos com fé vai acontecer. Tanto que quando ele vai curar o paralítico, ele não fala: levanta que você foi curado. Não, ele fala: seus pecados foram perdoados, que seja feita conforme você crê. O cego, seja feita conforme você crê. Cura o empregado do soldado, seja feito conforme você crê. Então, Jesus nos ensinou sobre a fé. Nós devemos ter fé naquilo, e a fé não é algo de agora, só de agora, esse é algo do futuro. Colocar a nossa expectativa, os nossos planos em Deus, porque se a gente colocar a nossa expectativa em algo, aquela coisa que a gente colocou expectativa está onde Deus deveria estar na nossa vida. Não é essa coisa que tem que ser o nosso principal propósito, o nosso principal pensamento. Essa coisa tem que ser em segundo plano, tem que deixar de lado e colocar Deus em primeiro plano para ser o nosso principal propósito. Porque quando Deus fala quando a Bíblia fala os planos de Deus são maiores do que os seus, não quer dizer que você vai ganhar uma casa, um carro, o celular do ano, uma viagem top do ano, não. E sim que os planos de Deus são maiores do que os seus para Ele. Ou seja, transmitir a palavra de Deus, viver uma história, e essa sua história virá testemunho para que no futuro você ensine alguém essa sua história, porque Deus nos ensinou e Jesus nos ensinou dessa forma, a nossa fé, que a gente possa aprender, passar e depois ensinar. Jesus ensinou para os discípulos foram vivendo e aprendendo, erravam, mas levantavam e aprendiam, e no futuro eles passaram tudo para as outras pessoas. Eles foram o caminho que Jesus ensinou para a gente poder passar e a gente poder aprender, tanto que ele escreveu a Bíblia para que a gente possa entender o caminho correto a ser seguido. Então a gente precisa ter em mente que Jesus é o nosso caminho. Jesus nos ensina a como caminhar, como ter fé, onde devemos colocar nossas expectativas, nossos planos.
para que a gente possa viver um futuro abençoado por Deus dia após dia. Não se preocupar o que vai acontecer a partir de agora, quais são os planos de Deus na minha vida, a minha faculdade, o meu relacionamento, os meus planos. Coloque tudo nas mãos de Deus, porque você pode estudar, mas sem Deus, sem o compromisso com Deus, nada vai para frente. E você sempre vai ficar ansioso, porque a ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade às vezes cria um problema tão grande em você que acaba tendo a crise de ansiedade, e essa é a tempestade de muita gente que está vivendo hoje. A gente estava vivendo a pandemia, todo mundo vivendo de forma tranquila. Quando chegou a pandemia, tudo parou. E quando parou, as pessoas começaram a ter crise de ansiedade, ficava presa em casa, não sabia mais o que fazer. Mas essa é a tempestade de todo cristão, não para te atormentar, não para te entristecer, e sim para você entender que em meio à sua tempestade você tem que falar com Deus, vai falar: Senhor, me ajuda, me salva, e Ele vai falar que o vento e o mar acalmem, e a gente vai se maravilhar com as maravilhas que Deus vai fazer na nossa vida. Assim como naquele momento foi o vento e o mar que parou, e os discípulos se admiraram, se maravilharam com aquela história, você vai ver a maravilha de Deus na sua vida assim que você entregar a sua tempestade para Deus. E entregue a sua tempestade para Deus, que Ele vai fazer o vento e o mar, a tempestade da sua vida parar, e você vai se maravilhar. Creia, tenha um compromisso com Deus, que você vai entender a boa nova de Deus, o algo novo que Ele tem na sua vida. Então que a gente possa estar firmes, que a gente possa estar em oração e com o compromisso principal, que é ter o compromisso com Deus. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ser capacitado cada dia mais, Senhor, para que a gente possa, Senhor, viver dia após dia, conforme a Tua vontade, viver o algo novo do Senhor, Pai, que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida sempre bênçãos, e que o Senhor possa fazer conforme a sua vontade na nossa vida, Senhor. Que a gente possa viver a tempestade, para que a gente possa reconhecer que o Senhor é o dono de todas as coisas. É o Senhor que consegue fazer o vento, o mar, a tempestade parar. É o Senhor que consegue fazer tudo se acalmar, porque o Senhor, a gente se maravilha com as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, e as pessoas vão ver a maravilha que o Senhor tem para nos dar e os sonhos que o Senhor tem para nossa vida. Mas nós devemos colocar nossos planos, nossas expectativas, nossos sonhos, as nossas tempestades nas suas mãos, Pai, porque o Senhor é que vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Eu tomo conta, Senhor, do nosso futuro cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.